Oi pessoal, boa noite. Vou aqui gravar mais um material aí extracurricular, né? Para que vocês possam aí tentar manter, né, os estudos em dia. Eu acho que isso vai ajudar bastante, né? Na hora que a gente retomar o assunto, para que não fique, né, uma coisa muito adormecida desde lá quando a gente iniciou o curso até agora, né? Então vamos seguir, né, de onde a gente parou, né? A gente tinha visto, né, hibridizações de maneira geral, não é? Do tipo sp3, sp2, sp, só que a gente só viu em compostos de carbono, né? Então o que acontece? Essas hibridizações, né? Agora eu vou expandir um pouco mais o conhecimento de vocês, né? A gente, na aula passada, nós vimos a molécula de amônia, está lá no finalzinho da aula passada, tá? E dali vocês já viram que não só o átomo de carbono, né? Ele vai precisar hibridizar seus orbitais atômicos para gerarem orbitais também atômicos, só que dessa vez híbridos. Relembrando, a gente sabe que essas moléculas, não é, elas ao serem, né, criadas, né, essas moléculas ao terem que localizar esses átomos, não é, no espaço, o que se precisa ter em mente é que os elétrons, não é, que estão realizando, né, os pares de elétron que estão realizando cada ligação química numa determinada molécula, ele vai repelir pares de elétrons que estejam próximos, correto? Simplesmente por conta de apresentarem a mesma carga. A gente sabe que, através dos nossos conhecimentos de física, né, física básica, que cargas de mesmo sentido, essas cargas se repelem. E cargas, não é, de sentidos de magnitudes, né, e de naturezas opostas, não é, elas vão acabar se atraindo, né, mutuamente. Então, enfim, eu acho que isso é bem claro na cabeça de vocês sobre atração e repulsão, né? E aí você vai ter átomos centrais de uma determinada molécula, né? Eles tendo que hibridizar os seus orbitais atômicos, não só para maximizar o número de ligações químicas que ele precisa fazer para que atinjam uma determinada estabilidade, mas como também para otimizar a energia, não é, da molécula como um todo, não é? Porque dessa forma, com os orbitais híbridos, eu consigo melhores ângulos, não é, para dispor essas ligações químicas e deixá-las numa distância mais adequada possível para que a molécula atinja um nível energético mais baixo possível. E isso vai acontecer quando na própria molécula eu tiver o mínimo de repulsão eletrônica entre os pares de elétrons que estão realizando as ligações químicas. E é natural que a gente imagine que esses pares de elétrons são oriundos da camada de valência. Ok, a gente tinha visto ali o nitrogênio, né? Naturalmente nós vimos o carbono, a molécula de metano, e a do boro, nós não vimos a do boro, né? E aí o boro, o que vai acontecer? O boro, não é? Ele é uma exceção da regra do octeto. Olha só que interessante. Ele é uma exceção à regra do octeto e ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Então, por isso que vocês estão vendo aqui um boro, uma molécula, não é? O ânion borohidreto. A gente não precisa entender imediatamente o que vem assim o hidreto, isso aí a gente vai falar ao longo do curso. Só precisa entender um pouco sobre a molécula aqui, sobre como ela está organizada. E a gente está vendo aqui um átomo central, que é o boro, e nós estamos vendo 4 átomos
de hidrogênio em volta, fazendo ligação química com esse boro. Então, olha só. Primeira pergunta, acho que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é por que o boro está negativo. O boro ele está negativo porque ele é uma exceção à regra do octeto e ele vai apresentar, não é, 6 elétrons na camada de valência e ali ele já se mantém estável. Tá? E aí, como ele está fazendo aqui 4 ligações, e tendo 4 ligações, 4 vezes 2 dá 8, nós temos 8 elétrons na camada de valência do boro. Tá? Então, esses 8 elétrons na camada de valência do boro vai conferir a ele uma carga negativa. Tá bom? Então, ele vai ser um ânion. Ele vai ser um átomo, não é? Que vai apresentar uma carga formal. Aí depois a gente vai estudar o que é uma carga formal e a diferença de uma carga parcial. Já o nitrogênio, ele está fazendo 4 ligações também. Só que aí, por que ele está positivo nesse caso, então? O nitrogênio, né, ele está na família 15, a antiga 5A. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência, precisa de mais 3 para atingir a regra do octeto. Então, com mais 3 ligações químicas, ele se estabilizaria. Correto? Então ele está fazendo uma quarta. E aí eu expliquei bem na última aula, quem não entender muito bem aqui, pega lá o finalzinho da última aula que vai entender bem. A quarta ligação a gente faz com o cátion hidrogênio. Então, na verdade, o par de elétrons não ligantes do nitrogênio, ele vai atacar um próton. E essa ligação química ela vai se formar não porque houve um compartilhamento de um elétron do nitrogênio e um elétron do hidrogênio, como é convencionalmente, né, visto quando a gente está fazendo ligação carbono-hidrogênio. A gente vai ter um par do nitrogênio satisfazendo essa ligação química. Então, os 2 elétrons vieram do nitrogênio. Então, por isso que ele fica com uma carga positiva. Né? Já o boro, olha só a molécula neutra do boro. Ele tem que fazer 3 ligações para ficar com a sua estabilidade máxima, atingindo 6 elétrons na camada de valência. Né? Então, vamos dar uma olhada nessa molécula de BH3, né? Para a gente poder visualizar um pouco melhor isso daí, né? E aí a gente poder conjecturar o porquê desse fenômeno. Então a gente tem o B, né? Lembrando que os desenhos não ficam muito bonitos porque eu estou fazendo a mão livre no mousepad mesmo. Eu não tenho mesa digitalizadora para fazer os desenhos, tá? Então a gente tem o boro aqui, um BH3, né? E ele vai ter 3 elétrons na sua camada de valência, correto? Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, né? Vamos imaginar quantos elétrons o boro vai ter, né? Então a gente tem assim, na sequência da tabela periódica, eu tenho boro, eu tenho carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Se o carbono tem número atômico 6, o boro tem número atômico 5. Então vamos lá, boro e o número atômico 5. É sempre embaixo, tá? O número atômico vem embaixo, massa em cima. Então vamos lá. É uma receitinha de bolo, tá, gente? Que você sempre deve fazer. As pessoas talvez com um pouco mais de experiência com química, já tem essa parte muito bem consolidada. Talvez não precise tanto, mas as pessoas que têm uma certa dificuldade ainda com esse tema, que é a maioria dos estudantes de química, tá? Eu acho prudente você fazer sempre esse diagrama de orbitais, né, dispondo ele em níveis energéticos, porque vai te ajudar bastante. Então aqui tem o P, né? Na verdade o 2P. Né? E aí vamos ver, 5 elétrons. E aí a gente começa a preencher. Não vou listar de novo a ordem desses preenchimentos, porque essas regras já foram todas passadas e bastante debatidas. Olha lá, que interessante, né? Olha só, agora nós temos um elétron só em um dos orbitais P, certo?
Então, por essa analogia aqui, o boro, olhando essa situação, o boro poderia fazer quantas ligações químicas se ele não hibridizasse, né, os seus orbitais atômicos da camada de valência. A camada de valência está aqui, é a segunda camada, né? Se ele não hibridizasse, quantas ligações químicas ele poderia fazer? Gente, pegando a molécula aqui de BH3, então eu vou usar o hidrogênio como outro átomo, naturalmente, ele só poderia fazer, gente, ligação, ó, com um átomo de hidrogênio. Eu já vou botar o spin contrário, como se estivesse fazendo uma ligação química aqui. Então a molécula não seria BH3, seria BH1. Correto? BH1 e um par de elétrons não ligantes aqui no 2s. Então a molécula seria algo desse tipo aqui, ó. Opa, saiu meio feinho ali, ó. BH e aqui um parzinho de elétrons, ó. Correto? A molécula seria isso, essa coisa esdrúxula. Porque dessa forma você não conseguiria nem, não é? Você não conseguiria com a ligação química nem preencher, não é? Com um pouco mais de elétrons essa camada de valência, assim por dizer, tá? Então, qual seria a melhor situação aqui para esse átomo? A melhor situação para esse átomo é hibridizar os orbitais atômicos na camada de valência, entendido? Faremos isso aqui. Então, você vai sempre seguir essa receita de bolo, tá? Faz primeiro não hibridizado e depois hibridizando. Um S você já sabe que não vai entrar nessa conta. São elétrons mais internos, elétrons, né, que não está na camada de valência. Agora, se eu for pegar aqui, não é, os orbitais da camada de valência sp, agora eu vou hibridizar. Agora que vem ponto. A gente tem que ter cuidado, porque você vai me perguntar, Leandro, eu vou hibridizar sp3, eu vou hibridizar sp2 ou eu vou hibridizar sp? Aí que está, certo? Então, vamos lá. Nessa situação, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Eu tenho 3 elétrons na camada de valência, certo? Se eu tenho 3 elétrons na camada de valência, por mais que eu faça qualquer tipo de hibridização, não é? Por mais que eu faça qualquer tipo de hibridização, eu só vou poder fazer, no máximo, 3 ligações químicas. Todo mundo concorda comigo? Porque se eu tenho 3 elétrons na camada de valência, eu só vou poder fazer 3 ligações, certo? Eu só vou poder fazer 3 ligações. E aí, né, para essa molécula aqui que a gente está estudando, né? Então, qual vai ser o tipo de hibridização que eu vou precisar fazer? Ora, para fazer 3 ligações químicas, Leandro, né, a molécula vai precisar de 3 orbitais. Se ela vai precisar de 3 orbitais, por que né, e dispô-los no espaço, né, de maneira a afastar o máximo esses pares de elétrons um do outro? Como é que a gente vai fazer isso? Eu imagino que seria, não é, muito interessante eu fazer uma hibridização do tipo sp2 e deixar um orbital p puro sem hibridizar. Por que isso daí seria uma alternativa interessante? Porque olha só, vamos lá. Vamos botar os orbitais sp2 aqui, ó. sp2. Agora preenche com os elétrons da camada de valência. 1, 2, 3. Certo? E aí você tem um P puro que tem aqui um nível de energia um pouco mais alto só, tá bom? Um pouco mais alto só. Então está aqui o P. Certo? Aí olha só. Quantas ligações eu vou precisar fazer? 3 ligações que eu vou precisar fazer. Então eu venho com um hidrogênio, outro hidrogênio e o outro hidrogênio aqui. Cada um vai entrar com um elétron. Um elétron, um elétron e um elétron. Voilá! Então, a hibridização do tipo sp2, ela vai ser, não é, bastante interessante nesse caso, porque a molécula vai ter como acomodar
3 ligações químicas no espaço, correto? Então como é que vai ficar a ligação com o boro? Eu tenho o boro aqui, eu vou botar uma ligação no plano aqui da apresentação, BH, cuia achurada, para dizer que a gente está colocando uma ligação para trás do plano aqui da apresentação, e cuia cheia para ligações que estão para frente do plano, né, dessa apresentação. E essas ligações químicas, elas estão havendo entre o entrelaçamento, então eu vou fazer aqui só um exemplo, tá? Porque os outros são iguais. A gente está tendo um entrelaçamento de um orbital. Olha, eu estou botando o átomo só para você saber que esse orbital vem desse átomo. Não é? Esse orbital aqui que está fazendo essa ligação química aqui, ó, ele é a mistura, não é? O entrelaçamento, melhor dizendo, entre o orbital 1s do hidrogênio, e agora eu não estou falando mais de hibridização, agora é realização de ligação química mesmo, né? E aí você tem, não é? Esse tipo de ligação, isso aqui está representando que eles estão ligados, né, a um orbital do tipo sp2 do boro. Olha só que legal. E aí você vai seguir isso daqui para os outros dois. É a mesma coisa, certo? E aí sobrou um orbital P, gente, puro, P puro. Esse P puro, olha, ele está aqui, ó, a princípio, vazio. O que o livro chama de vacante, né? Vacância quer dizer a ausência de algo, né? Não ter algo. Vacante. Interessa vacante ou vacância, né? Está em vacância, né? O orbital, não é? Ele está vazio. Se o orbital está vazio, esse orbital ele não existe, porque o orbital é uma função de onda monoeletrônica. Para ele existir, ele tem que ter um elétron. Ah, Leandro, então como é que ele é calculado? Como é que ele é imaginado? A gente imagina que tenha um elétron, calcula esse orbital e depois retira, tá? Então, assim, de maneira geral, ele está aqui, mas ele é invisível, ele não existe. Ele não tem elétron. Ao passo que eu precise fazer uma nova ligação química, aí talvez esse orbital possa me ser útil, tá? E a gente vai ver isso agora mesmo. Então a molécula de BH3, ela separa os átomos de hidrogênio num ângulo, vocês sabem já, eu já ensinei para vocês, que quando a gente tem uma hibridização sp2, a gente tem um ângulo de 120 graus. Não é? Para que eu vou manter essa molécula? Raciocinem comigo. Para que eu vou manter essa molécula na forma tetraédrica, com um ângulo entre esses hidrogênios de 109 graus entre eles, se eu não tenho elétron nenhum aqui? Por isso que eu chamei atenção. Eu botei o orbital aqui. Ah, mas e a repulsão, Leandro, entre os pares de elétrons que estão fazendo essas ligações boro-hidrogênio e esse orbital? Opa! Seria uma verdade se esse orbital estivesse preenchido. Esse orbital está vazio, gente. Olha, vazio. Então não dá para você ter repulsão por um elétron que não está ali, que não existe. Se não existe elétron ali, também não existe orbital. É aquela mesma concepção. Eu vou pegar o teu conhecimento aí de vida, de ter, não é, acesso aí a natureza, não é? E aí eu vou perguntar para você, se você pega uma pedra e joga em cima de um plano de água, né, numa lagoa, que está totalmente ali sem ondulações, tá aquela água parada numa poça de água. Quando você joga essa pedra nesse espelho de água, você automaticamente sabe que ali vai se criar, não é, um padrão ondulatório, ondas de formato circular, correto? É a mesma coisa aqui. É como se eu jogasse um elétron aqui
e essa função de onda descrevesse esse orbital imediatamente. Ok? É a mesma analogia. Então, vamos ver agora uma molécula, olha só, uma molécula de BH4-. Vamos dar uma olhadinha nisso aí para vocês entenderem. Eu vou tentar sair aqui para abrir uma nova apresentação. Para eu poder continuar desenhando aqui. Enfim, coloquei aqui. Vamos colocar aqui o ponteiro na forma de caneta. Ok. Então, BH4-. Bom, a gente estava vendo lá que o boro tem o número atômico 5, né? Então agora, quantas ligações químicas eu estou precisando fazer nessa molécula, né? Sem se preocupar com a geometria da molécula, saliento isso, sem se preocupar com a geometria da molécula, vamos fazer aqui a estrutura de Lewis para ela, sem se preocupar com a geometria. Então a fórmula de Lewis, eu não estou me preocupando com geometria, eu só estou botando o átomo central ligado aos átomos, não é? Que vão fazer a ligação com ele. E aqui tem uma carga negativa. Tá, eu sempre costumo circular para vocês saberem que isso aqui é uma carga negativa. Tá aí, correto? E a gente tem que, então, olhar para essa estrutura e pensar, Leandro, eu olhando para ela, para essa estrutura, para essa molécula, eu vejo que a molécula tem que acomodar, não é? 4 ligações químicas ao redor do átomo central, correto, Leandro? Eu vou falar para você, correto, tem que acomodar 4 ligações. Para acomodar 4 ligações químicas, qual é o tipo de hibridização que eu preciso fazer? Não é? Para eu acomodar essas 4 ligações químicas de mesma natureza, tá? De mesma natureza. Então eu vou precisar de uma hibridização do tipo sp3, correto? Porque todas são da mesma natureza. Aí você pode me perguntar assim, Leandro, mas a molécula de CH2, não é a de CH2CH2, ou seja, o eteno, o carbono está fazendo 4 ligações também, a hibridização é do tipo sp2, correto? Uma observação a ser feita. Está fazendo 4 ligações, tem que dispor 4 ligações no espaço. Mas uma delas tem uma natureza diferente das demais, que é a ligação π, que eu falei para vocês, que é o entrelaçamento lateral. Esse tipo de ligação π precisa de orbitais π puros, para que sejam imaginadas a construção dessas ligações π. Então, tentemos separar na nossa cabeça compostos que vão ser saturados, ou seja, todas as ligações químicas de mesma natureza, e compostos que são insaturados, ligações químicas de naturezas diferentes, tá bom? Só para a gente conseguir entender isso aí de fato. Então aqui, né, eu tenho as ligações químicas todas da mesma natureza, tá bom? Todas são ligações sigma, certo? Então, Leandro, eu vou precisar acomodar 4 ligações no espaço. Correto. Você vai fazer lá já a hibridização. Não vou botar o outro diagrama, tá, gente? Porque eu já botei aqui no anterior. E vou fazer uma hibridização do tipo sp3. Opa, saiu meio... Ó, sp3. Correto? Agora, vamos ver quantos elétrons, não é? A gente precisa acomodar aí nesse caso aí. Bom, o boro vai continuar tendo número atômico 5. Isso não muda. Então, ele tem 5 elétrons, não é? Na camada de valência. Se ele tiver, né? 5 não, perdão, 3. 3 elétrons na camada de valência. Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, você tem que preencher certinho, não é? Com 3 elétrons na camada de valência. Então aqui eu tenho 2, que já estava no orbital mais interno, S, e mais 3 elétrons que estava na camada de valência.
Ah, Leandro, por que você está preenchendo aqui esses 3 elétrons nesses orbitais sp3? Você está dizendo que era na camada de valência. Porque o sp3, essa hibridização, só pode ser feita com orbitais na camada de valência. Então eu estou, não é, com segurança colocando esses elétrons aqui. Então são 3 elétrons aí. Só que aí você está me falando, mas poxa, Leandro, mas aí agora eu vou precisar de 4 ligações com hidrogênio. Então vamos lá. Uma ligação química vai ser feita com hidrogênio, outra ligação química vai ser feita com outro hidrogênio e outra ligação química vai ser feita com outro hidrogênio. Poxa, Leandro, mas aí eu teria uma molécula igual a que você me mostrou lá no outro slide, BH3, não é? Porque esse orbital aqui, sp3, ele está vazio. Então olha só, gente, olha só. Ele está vazio. E um elétron só, não é? De um hidrogênio, um elétron só de um hidrogênio, não dá para constituir uma ligação química. E agora? Que problemática? Como é que eu resolvo essa problemática? Bem, enfim, realmente você não pode vir com uma entidade, não é, hidrogênio, ou seja, com um átomo de hidrogênio e seu elétron, porque senão você não tem ligação química aqui. Ah, Leandro, mas eu vi que lá com o NH3, a amônia, ele se transformava em NH4 com um par de elétrons do nitrogênio interagindo com um próton. Mas o próton aqui vai ser pior ainda do que essa própria situação, né? Porque se eu botar o hidrogênio aqui, aí o hidrogênio positivo, um próton, ele nem sequer vai ter nenhum hidrogênio, ou seja, não tem nem um elétron, não tem nenhum elétron só para constituir a ligação química, né? Tem nada. Então essa situação aqui é pior do que a anterior. A única situação que vai satisfazer isso é se eu vier com um hidrogênio com 2 elétrons. Ué, Leandro, e pode? Pode. Se esse hidrogênio tiver com 2 elétrons, quer dizer que eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho o orbital 1s. Aqui eu tenho o átomo de hidrogênio, correto? O átomo de hidrogênio em si. Só tem um elétron. Eu posso colocar outro? Posso, desde que esteja com o spin contrário. Acabou. E essa entidade vai se chamar hidreto. Hidreto porque tem uma carga negativa. Porque se eu estou colocando um elétron a mais no hidrogênio, ele fica com carga negativa. Sim, senhor, fica com carga negativa. Agora, se eu vier com esse hidreto aqui, nesse caso, né? Eu vou colocar aqui o outro elétron aqui para vocês, com o spin contrário. Olha só que legal. Olha, agora eu vou poder fazer uma ligação química aqui, correto? Aqui já dava para fazer a ligação, né? Um elétron do hidrogênio e um elétron do boro. Um elétron do hidrogênio e um elétron do boro. Um elétron do hidrogênio e um elétron do boro. Aqui eu tenho um hidreto, então carga negativa nele. E ele vai fazer ligação exatamente nesse orbital sp3 aqui, correto? Com esse orbital sp3, correto? Então vamos lá. Overlap 1s com sp3, ou seja, entrelaçamento 1s com sp3. Entrelaçamento 1s com sp3. Entrelaçamento 1s com sp3. Entrelaçamento 1s, não deixa de ser 1s. Esse orbital aqui é um orbital 1s com sp3. Tá? A diferença é que não veio um elétron do boro e um elétron do hidrogênio. Os 2 elétrons estão vindo de uma espécie chamada hidreto. Então, o que terás? Terás uma molécula de boro-hidreto, certo? Eu vou fazer aqui a ligação no plano, ó, BH, BH, e as ligações, né, fora do plano, para frente e para trás. Olha só que interessante. Só que essa carga negativa, ela não pode ser destruída, tá? Ela não pode ser destruída. Quem fica negativo a partir do momento que essa ligação química aqui se constrói é o boro.
então o boro vai acabar ficando negativo. Correto? O boro vai acabar ficando negativo. O boro tem a eletronegatividade um pouco maior do que do hidrogênio. Então é aceitável que o boro esteja, né, com maior densidade, né, negativa comparada ao hidrogênio. No caso, é um conceito um pouco difícil de explicar, mas todos esses hidrogênios, de alguma forma, estão um pouco negativos, dividindo essa carga formal com o boro. Porque do momento que eu começo a imaginar que todas essas ligações químicas são iguais e indistinguíveis, todos esses hidrogênios aí poderiam ser o hidreto ao mesmo tempo. E aí é como se você dividisse essa onda aí. Né? Mesma coisa quando você tem que pagar um aluguel e você chama 2 colegas para dividir o aluguel com você, e você não paga esse aluguel sozinho. Você paga 1/3 desse aluguel e os outros 2/3 pelos seus colegas. Então, é mais ou menos isso. Tem uma carga negativa, isso acaba elevando um pouco a energia do sistema, não é? Porque você tem uma carga formal, e cada átomo de hidrogênio desse vai sentir uma densidade eletrônica um pouco maior, não é? Devido a essa carga negativa. E o boro ele acaba sendo o átomo que realmente mais concentra a carga negativa por ter a eletronegatividade maior do que do hidrogênio, tá? Embora tenha 4 hidrogênios, né, ligados ao seu redor. Então, a respeito da geometria, é natural que eu pense no sp3? Totalmente natural, porque agora esse ângulo aqui vai ser aquele ângulo de 109. Eu vou botar 109, tá? Mas é 109,5 graus, tá? O ângulo de 109 graus. Por quê? Porque agora aqui, ó, eu tenho uma ligação química hidrogênio-boro. E elas repelem essas ligações químicas aqui que estão ao redor do boro, comparado lá ao BH3, que aqui em cima era um P puro, não é? E aí o que acontece? Você precisa fechar um pouco esse ângulo para que tenha a menor repulsão possível entre os pares de elétrons dessa ligação e todos os outros 3 que estão ligados, não é, ao boro, certo? É claro que eu posso fazer essa mesma analogia para esse ou para esse. Eu peguei esse daqui como ponto de vista para a gente ter essa linha de raciocínio. E aí, a geometria tetraédrica é a melhor forma de você manter essa molécula, não é? Com os átomos organizados ao redor do átomo central, certo? Então, é assim que a gente vai imaginar essa molécula de boro-hidreto, esse ânion boro-hidreto, né? Veja que a geometria é parecida com a do carbono, na verdade idêntica, não é parecida, é tetraédrica. Aqui também eu tenho um tetraedro perfeito, porque todas as ligações são indistinguíveis, todas as ligações indistinguíveis, todas as ligações indistinguíveis. O que eu digo de indistinguível? É que essa ligação boro-hidrogênio é igualzinha a essa daqui, que é igualzinha a essa daqui, que é igualzinha a essa daqui. Antigamente, nos livros antigos, a gente colocava essa ligação extra aqui que o boro está fazendo, com uma setinha assim, ó, dizendo de ligação dativa. Não estudem por esses livros antigos, porque esse conceito ele já está desatualizado. Esse conceito parece que essa quarta ligação teria uma natureza diferente das demais, e não tem. A natureza é a mesma, certo? Então tá aí. Eu acho que foi bastante ilustrativo, né? E aí aqui a gente já passa para algumas análises que a gente pode fazer já de cabeça, né? E aí ele fala assim, eu tenho uma molécula de BH3 e essa molécula teria sido proposta tendo uma geometria tetraédrica. Por que ele coloca aqui? Não é uma proposta interessante, não é uma proposta válida. Porque ele está tratando para você esse orbital aqui, esse orbital que ele está chamando de sp3. Por que ele está chamando esse orbital de sp3, Leandro? Porque ele fez inicialmente a hibridização dessa molécula errônea. Ele hibridizou sp3, correto?
E por que ele fez isso? Porque ele estava desatento e imaginou, vou fazer uma hibridização do tipo sp3. E aí você tem hidrogênio aqui, aqui e aqui, a 109 graus um do outro. Mas por que eles precisam estar a 109 ao passo que eles poderiam estar a 120? 120 separa muito melhor. Ah, Leandro, porque tem um orbital aqui. E esse aqui repele isso daqui, lembra? Se tivesse com elétrons, esse daqui é vacante, tá bom? É vacante, não tem elétron nenhum. Se não tem elétron nenhum, não tem como repelir nada. Então, essa hibridização e geometria não são interessantes para essa molécula. Qual seria a hibridização correta aqui? A hibridização do tipo sp2. E essa molécula, ela apresentaria mais ou menos esse formato aqui, ó. Né? Ó. E isso aqui, sp2 seria esse orbital, não é, do boro que está fazendo entrelaçamento com o S. Esse daqui que ficou sem hibridizar é um P puro, tá bom? Então seria isso. Bom, vamos ver o que a gente chama de carbocátion. O que é um carbocátion? Carbocátion é quando você tem uma espécie, não é, carregada positivamente, e essa carga formal, essa carga positiva, ela está localizada em um átomo de carbono. Por isso a gente, né, denomina como carbocátion. Se é carbocátion, não é, eu tenho quantos elétrons na camada de valência aqui desse carbono? É bem fácil. Uma ligação química é um par, outra ligação química é outro par, outra ligação química é outro par. Aqui você tem alguma ligação química sendo feita? Não. Então você não tem um par de elétrons aqui. Você tem 1, 2, 3, né? 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 6 elétrons, não é, na camada de valência desse carbono. Ora, Leandro, 6 elétrons, mas ele não precisa de 8 elétrons para atingir a regra do octeto, pois né? Precisa, claro. Então essa espécie aí carregada positivamente, ela tem alta energia. Entendeu? Ela é uma espécie possível. Para o decorrer do curso, lá para o final do curso nós vamos estudar quando é que esses carbocátions eles são passíveis de ocorrer, que não é sempre, e qual a natureza que uma determinada molécula deve apresentar para que esses carbocátions sejam possíveis, tá bom? Então o que acontece? Nós vamos agora só imaginar a geometria. Ora, se eu preciso localizar 3 ligações no espaço, eu acho que uma sp2 me dá essa condição, porque um sp2 eu vou poder colocar 3 ligações químicas, não é? Porque se eu tenho um S com 2 P's, vai me gerar 3 orbitais sp2. Então, 3 orbitais sp2, ok, com os hidrogênios, e esse orbital aqui é P puro, vacante. E aí você tem 120 graus aqui, que nem a molécula de boro. Olha só como é que se assemelha. Por que o boro aqui não está positivo? Porque o boro é uma exceção à regra do octeto. Ele vai se estabilizar com 6 elétrons na camada de valência. Aí, olha só, ele joga aqui para a molécula de NH3, a amônia, que a gente já tinha trabalhado. Por que uma hibridização do tipo sp2 não é interessante? Porque a gente tem esse par de elétrons agora. Não é uma ligação química, ok. Não é uma ligação química, mas esse par de elétrons existe sim, e está localizada em um orbital. Se esse par de elétrons ele existe, logo ele repele outros pares de elétrons. Então, se você deixa na forma sp2, esse ângulo aqui vai ser de 120, ok, está distanciando o máximo que a gente consegue para 3 átomos ligados ao redor do nitrogênio. Mas aqui, meu caro aluno, você tem 90 graus. 90 graus seria ruim, porque os pares de elétrons que são não ligantes, esses orbitais acabam tendo um volume considerável, e essa repulsão eletrônica ela acaba sendo bastante proeminente.
e 90 graus não vai satisfazer. O que vai satisfazer nesse caso? Vai satisfazer eu colocar os 4 pares de elétrons, repetindo, os 4 pares de elétrons igualmente, né, dispostos no espaço. Né? Então, o que a gente pode esperar nesse caso? A gente pode esperar uma hibridização do tipo sp3, porque ela vai comportar as 3 ligações e ainda vai sobrar um sp3 para eu ter o par de elétrons não ligantes. Aí, aqui, não é? A geometria, eu chamo a atenção, a geometria nesse caso aqui, não é? Eu não digo que é geometria tetraédrica, relembrando, porque um par de elétrons, ele é considerado uma entidade ali fantasma. É como se ele não existisse, é um fantasma. Certo? Então, você teria que imaginar que a geometria dessa molécula, eu não posso dizer tetraédrica, eu tenho que dizer que ela tem uma geometria piramidal de base trigonal. Ou ainda dizer que ela tem uma geometria, não é, de pirâmide de base trigonal ou pirâmide de base triangular. Tá bom? Então, eu só posso dizer que tem geometria tetraédrica se aqui fosse uma ligação química de fato, como é o caso aqui do boro-hidreto, não é? Que a gente viu aqui as 4 ligações químicas iguais. Isso sim tem um formato tetraédrico. Aqui, tá? Ela tem uma hibridização sp3, mas a geometria é trigonal, né? É pirâmide de base trigonal, perdão. Aqui eu tenho uma espécie chamada carbânion, que é o contrário do carbocátio. É quando eu tenho um ânion e esse ânion, essa carga negativa, está localizada em um átomo de carbono. Igualmente ao caso da amônia, você precisa localizar 4 elétrons no espaço. E você vai ter o mesmo tipo de hibridização que a amônia. Então aqui eu tenho uma hibridização do tipo sp3, correto? Certo? E aí, esse tipo sp3, por que eu estou falando tipo? Tipo, a gente coloca até um tiozinho na frente aqui. Porque, na verdade, ele não é um sp3. Como esses pares de elétrons aqui, não é? Esses pares de elétrons, eles acabam sendo bastante volumosos e causam uma repulsão bastante alta, eles acabam fechando um pouco mais esses ângulos aqui, ó. Né, esses ângulos entre os hidrogênios. Então, aonde você tinha 109,5, né, que é um ângulo mais aberto, na amônia você vai ter um ângulo, a gente já mostrou, mas depois eu passo de novo naquela transparência para mostrar para você. Na verdade, ela estava adiantada, né, eu que me adiantei. Ela é de 107 graus, certo? Então, você está fechando o ângulo, quanto mais eu estou fechando o ângulo, né, menos caráter S pode ter. Lembra? Quanto mais eu coloco caráter S, mais eu abro o ângulo. sp3, 109. sp2, 120. sp, 180. Então aqui eu teria alguma coisa do tipo S 0,8. Vamos imaginar assim, tá? P, não é? 3,2. Alguma coisa assim, tá bom? Mas nenhum livro vai ficar colocando S 0,8, P 3,2. O que a gente fala é o seguinte, a hibridização para diferenciar de moléculas que são, né, realmente a hibridização é exatamente sp3, porque tem a natureza de todas as ligações iguais, a gente coloca um tiozinho na frente e diz tipo sp3. Então, memorizem isso, tipo sp3, tipo sp2, tipo sp, correto? E por que é tipo sp3? Porque aqui nós temos 3 ligações iguais e aqui um par de elétrons. Então, a natureza desse par de elétrons que não está fazendo ligação química é diferente da natureza desse aqui que está fazendo uma ligação, tá bom? Idem para cá. Então aqui nós vamos ter a mesma situação. Nós vamos ter alguma coisa com um ângulo muito parecido a 107 aqui, tá? E uma hibridização muito parecida com essa que eu mostrei. Então a gente diz tipo sp3, certo? Vejam que ele tem que localizar também 4 pares de elétrons no espaço.
3 fazendo ligação química e 1 não ligante. O de cima, o de baixo aqui, o hidrônio, ele também é bastante peculiar, não é? Ele vai seguir aquela mesma situação onde a molécula de água, correto? O oxigênio já está fazendo, né, o número de ligações químicas que ele tem que fazer. Vamos ver o porquê. O oxigênio é da família 16, a família dos calcogênios, a antiga 6A. Se essa família não é a 6A, é porque ela tem 6 elétrons na camada de valência e precisa fazer 2 ligações químicas para atingir a regra do octeto. Lembrando que o oxigênio está no segundo período, não expande regra do octeto, certo? Não expande regra do octeto, você já vai entender. Então, como é que está fazendo 3 ligações? Calma, você vai entender. E aí, esse oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes na sua molécula, correto? Desses 2 pares de elétrons não ligantes, vocês vão imaginar que é o seguinte: eu tenho um próton, olha só, que vai ser atacado por uma molécula de água. É isso que acontece quando eu pego ácido sulfúrico, por exemplo, e jogo em água. Ele se dissocia, lembra lá da dissociação dos ácidos? Ele vai se dissociar gerando próton, correto? E gerando o ânion SO4 2-, certo? E aí você tem a água, o próton não fica voando. O próton ele vai ser, não é, capturado pela água e vai formar o que a gente chama de cátion hidrônio. Aqui está escrito íon, mas ok, porque íon pode ser cátion ânion, né? Mas aqui seria melhor a gente dizer cátion hidrônio. Então veja, nesse caso, não é, nós vamos ter que usar um par de elétrons não ligantes. O oxigênio já está com seu número de ligações para atingir a regra do octeto, ok? E ele vai fazer uma nova ligação química com um próton. Tem que ser com um próton, porque tem que ser algum átomo que tenha um orbital vazio para que consiga fazer a ligação química. Certo? Tem que ser vazio, porque senão eu tenho 2 elétrons com mais um, você teria aí um problema com o princípio de exclusão de Pauli. E aí, sobrou um outro par de elétrons, né? Sem estar fazendo ligação química. Aí adivinha, olha aqui onde ele está. Está aqui. Certo? Então, que tipo de hibridização eu preciso aqui? Eu preciso de uma hibridização do tipo sp3. Por que do tipo sp3? Eu preciso localizar 3 ligações químicas indistinguíveis oxigênio e hidrogênio no espaço e localizar um par de elétrons não ligantes. Novamente, esse par de elétrons é volumoso, vai repelir mais esses pares de elétrons ligantes, e aqui você vai ter algo em torno de 107 também, ou então até um pouquinho menos. Tá bom? Então é mais ou menos nessa linha de pensamento que você tem que raciocinar. Certo? Eu espero que tenha ficado claro aqui, né? E aí a gente passa agora para uma situação, não é, onde a gente tenha moléculas, não é, com carbono, certo? Moléculas à base de carbono, mas não só carbono, oxigênio. Então vamos ver o exemplo aqui. Olha só que interessante. Eu tenho uma molécula, tá? Com um átomo de carbono ligado duplamente ao oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Isso daqui é um aldeído, tá? Isso daqui é um aldeído. E o nome desse aldeído é aldeído fórmico. Aí a gente vai ver lá na nomenclatura o porquê, tá? Ou, utilizando ainda a nomenclatura de aldeído, é o metanal. Então, olha só. Mas a gente não quer ver isso agora. A gente quer ver como que essas ligações químicas vão se organizar aí no espaço, como é que vai ser. Carbono. Então vamos lá, vamos trabalhar rapidamente, ó, só com o conhecimento que a gente tem. Carbono. Ele está fazendo 3 ligações sigmas e uma pi, correto? Por que eu sei que é uma pi? Porque eu tenho uma ligação dupla, uma é sigma, outra é pi.
Se ele está fazendo uma ligação π, ele precisa de um orbital p puro para fazer essa ligação π. Então, se ele precisa de um orbital p puro para fazer essa ligação π, e precisa fazer mais 3 ligações sigma, 3 ligações sigmas eu preciso de 3 orbitais. 3 orbitais, eles são satisfeitos por uma hibridização do tipo sp2. Porque eu pego um S com 2 orbitais p. Quantos orbitais eu tenho aqui misturando? Um S com 2 p's são 3 orbitais, não é? 33,3% de S, 66,7% de P. Misturou 3 orbitais, você obtém 3 orbitais, né, híbridos. Isso aí a gente já sabe. Ok, muito bem. Hidrogênio não hibridiza. Hidrogênio não hibridiza, por razões óbvias. Ele só tem um orbital 1s, correto? Vai acabar sendo os elétrons da camada de valência do hidrogênio. Nessa situação, eu não preciso me preocupar aqui com o hidrogênio. E o oxigênio? A gente viu que outros átomos diferentes de carbono também se hibridiza. Olha, esse oxigênio é uma analogia muito parecida. Porque quantas ligações ele está fazendo? 2, ok, ele é da família 16, precisa fazer 2 ligações mesmo. E 2 pares de elétrons não ligantes, correto? 2 pares de elétrons não ligantes. Se ele está fazendo uma ligação π, gente, ele também vai precisar de um orbital p puro para fazer essa ligação π, certo? Se ele vai precisar de um p puro, então eu já tenho que reservar esse p puro para lá. Então, separa um p puro. Quantos elétrons, e olha, veja a pergunta, quantos elétrons ele vai precisar acomodar no espaço? Eu não estou nem perguntando se faz ou não ligação química. Quantos, vamos até mudar, quantos pares de elétrons ele precisa acomodar no espaço? Ele precisa acomodar um par de elétrons, 2 pares de elétrons e 3 pares de elétrons, que esse último sim vai estar fazendo uma ligação química sigma. Naturalmente, eu vou precisar de quê? De 3 orbitais para acomodar esses orbitais, esses elétrons. Então, eu tenho 3 vezes um sp2. Olha só que interessante, né? E cada um eu reservei o quê? Um p puro sem hibridizar, tá bom? Olha, então olha só. O que você está vendo aqui do carbono? O p puro do carbono sem hibridizar. Geralmente eu boto no eixo Z. Tá? Geralmente a gente bota... Ih, não saiu um Z aqui nem ferrando. Aqui a gente bota no eixo Z. Idem aqui, né? P puro aqui e o oxigênio. Isso aqui é um P puro. Certo? Então eu vou entrelaçar os dois. Pô, ligação π feita. Ligação π feita. E entrelaço esses dois aqui. Entrelaçando esses dois aqui, isso aqui é quem? É um dos sp2 do carbono e no outro lado, um outro sp2 do oxigênio. Entrelacei, ligação sigma. Correto? Ah, Leandro, por que tem 2 lobos aqui vermelhos? Porque a gente sabe que o orbital p tem 2 lobos. E tem um nó no meio. Então, quando você entrelaça eles, tem que entrelaçar o lobo, não é, positivo e o lobo negativo, que não tem nada a ver com carga, é a fase. Então tá aqui, ó, né? O orbital p entrelaçado, a densidade eletrônica entre os 2 átomos, ok, é isso que se quer. E aqui a ligação sigma, densidade eletrônica entre os 2 átomos é o que se quer. Ok. Então eu usei um sp2 do carbono. Usei um. Então, quantos me restam? 2. Ué, é o que eu tenho aqui. Um aqui e outro aqui. Agora eu vou entrelaçar um sp2 do carbono com um S do hidrogênio. Um sp2 com o outro, um S do outro hidrogênio. E aí você tem as ligações sigma, olha aqui, sigma, carbono e hidrogênio. Correto? Entrelaçando o sp2 com um S. Então, como é que eu colocaria aqui? Qual é a natureza, então, desse entrelaçamento? O entrelaçamento tem essa natureza. Um S, ó, é muito fácil, né?
com o carbono, que é um sp2. Olha aí. É essa a natureza desse entrelaçamento ou overlap, tá? E do outro lado, o que te resta do outro lado? Eu usei um sp2 do oxigênio, então me resta 2, que vai servir exatamente para eu colocar os 2 elétrons não ligantes. Olha aí os 2 elétrons não ligantes. Tá vendo a geometria? Por que tem que ser assim? Porque a hibridização sp2, ela coloca os ângulos entre si, correto? Aproximadamente a 120 graus. Certo? Então 120 desse, 120 desse, 120 desse. E um P puro a 90 graus desse plano que está comportando os orbitais sp2. Aqui, idem. Aqui entre si, eles estão espaçados a 120 graus, ou seja, 360 dividido por 3. E esse aqui que está totalmente, né, perpendicular, né? O que é perpendicular? Fazendo um ângulo de 90 graus. Está fazendo um ângulo de 90 graus. Então a molécula ela nasce dessa forma. E aí você tem a molécula desse formatozinho aqui. Certo? Olha só. É bem fácil, tá? Uma vez que você saiba bem o que é hibridização, quais as hibridizações você tem que fazer e qual vai ser, não é, a forma com que esses orbitais híbridos vão se localizar no espaço. Então é muito importante que você estude como é que os sp3 se localizam no espaço, como é que o sp2 se localiza no espaço e como é que o sp se localiza, porque você vai usar isso para o resto da tua vida dentro da profissão de químico, correto? Porque isso vai ser importante não só para química orgânica, mas para química inorgânica também, tá? E para química geral, e para bioquímica, e assim por diante, tá bom? Outros exemplos, né? Na verdade, esse daqui, né? Ó, isso daqui é o mesmo exemplo lá, só que aqui, em vez de botar hidrogênio, a gente coloca uma letrinha R. Esse R, ele vem daquela alusão de radical. Nos livros antigos, a gente escreve, não é, como sendo radical. Radical metil, radical etil, propil. Mas hoje, de maneira mais moderna, a gente não entende que deva ser chamado esses grupos de radical, porque radical é quando eu tenho uma espécie, com um elétron desemparelhado. Isso é um radical. Então o que a gente entendeu aqui é que esse grupo aqui, não é, ele deve ser chamado como grupo. Então a gente vai dizer, está substituído com um grupo metil, com um grupo etil, com um grupo isopropil, e não mais como era dito nos livros antigos, com radical, metil, propil, isopropil e daí por diante. Então aqui nós temos o grupo R, que poderia ser o hidrogênio, a ligação dupla, e os pares de elétrons não ligantes. É natural que esses pares de elétrons estejam no sp2? Sim, a gente viu. Olha aqui, eu gastei um sp2 aqui para fazer a ligação sigma e restaram 2 sp2 para acomodar esses pares de elétrons. Até aí, ok. Então isso daqui está entendido, né? A hibridização do carbono é sp2? É sp2. Entendido isso daqui. A gente viu o porquê, né? Que mais? Essa ligação química R, esse grupo com o carbono, né? Ela está sendo feita através do entrelaçamento de um orbital sp2 com um orbital aqui do grupo R? Nós vimos que sim. Olha lá. Um sp2, aqui a gente consumiu, não é? A gente consumiu mais esses dois sp2 para fazer a ligação carbono-hidrogênio. Olha aqui, a gente viu que é um sp2, olha aqui. Carbono, hidrogênio. Ok também, então entendido isso aqui também. Correto? Numa dessas ligações aqui onde ele está botando a seta, né? Aqui, o orbital P, né? Ele vai se entrelaçar de forma a você construir aqui uma ligação CO, pi. Entendido isso? Entendido. A gente viu isso,
que é o orbital P puro, e há um entrelaçamento aqui. Quando é uma ligação π, é um entrelaçamento do tipo lateral. E quando você tem um entrelaçamento sigma, quer dizer, a formação de um orbital sigma, aqui para essa ligação química ser construída, você tem um entrelaçamento frontal. Olha aqui, está dando para ver que é frontal, e aqui, como está de lado, lateral. Então, ok. E a sigma são entre orbitais sp2 do carbono-oxigênio. Nós vimos isso? Vimos, olha aqui, ó, sp2, sp2 do carbono e do oxigênio. Então, entendido também. Ok, matamos essa molécula aí como um todo, né? E essa daqui, com nitrogênio, vamos ver, vamos fazer analogamente? Bom, o carbono, a gente não precisa nem pensar, é a mesma coisa. O carbono está fazendo uma ligação dupla com o nitrogênio, ele vai ter a hibridização do tipo sp2, não é? Ele vai ter o entrelaçamento sp2 com o orbital, não é? Aqui desse grupo R, então tudo bem, né? Isso daqui a gente já é fácil de ver, né? Só que o nitrogênio, ele está na família 15, na antiga família 5A. Ele tem, na verdade, né, ele vai ter 5 elétrons na camada de valência, precisa fazer 3 ligações químicas, correto? Para que ele possa atingir a regra do octeto. Uma ligação ele está fazendo sigma aqui e a outra π. Se ele está fazendo pelo menos uma ligação π aqui, ele precisa de um P puro. Correto? Ele precisa de um P puro. E aí, quantos outros pares de elétrons ele vai precisar organizar no espaço? O par de elétrons que vai fazer a ligação π nitrogênio-carbono, o par de elétrons que vai fazer a ligação nitrogênio-grupo R, porque ele é diferente do oxigênio, ele precisa fazer 3 ligações, e aqui ele tem um par de elétrons não ligantes. Então, esse tipo de hibridização é do tipo sp2. O par de elétrons fica no orbital sp2. Claro, é igual aqui do oxigênio. O nitrogênio ele vai ter uma geometria trigonal plana. Por que ele está falando que vai ter uma geometria trigonal plana? Porque, na verdade, ele está imaginando não a molécula, e sim o átomo em separado. Aqui eu esqueci também, né, de falar, mas eu vou voltar. Ele está imaginando o átomo. Por que é trigonal plano? Né? Por que todos eles aí estão como trigonal plano? Vamos ver aqui. Porque, na verdade, ele está imaginando aqui, ó, você tendo os átomos, né, tanto de carbono como oxigênio, fazendo a hibridização do sp2. Eles estão distanciados 120 graus um do outro, correto? Está sendo distanciado 120 graus um do outro, né? E você tem esse orbital P puro aqui fazendo essa ligação π. Então, a geometria desse oxigênio, ele acaba sendo, uma pirâmide, correto? Tá? E aí, você vai dar essa denominação de geometria, não a molécula em si, porque essa molécula já vai para ser multiátomo, e sim aquele átomo em específico, tá? Então vai ser trigonal plano, tanto para o nitrogênio, carbono, né, dessa molécula, quanto do carbono, oxigênio dessa molécula também, tá bom? Então, assim, eu não posso falar que essa é a geometria da molécula. A geometria da molécula é trigonal plana. Não. Nesse caso, é difícil de você dar uma geometria para a molécula, porque ela é uma molécula composta, ela é uma molécula com vários átomos. Aí eu vou dizer que cada átomo ali pode ter uma determinada geometria, tá bom? É isso. Não é a geometria da molécula. Bom, a gente já está falando de geometria, né? Eu só vou terminar aqui esse slide, porque a gente já está aí com mais ou menos 1h03 aí de apresentação. Então vamos lá, né? Eu só vou fazer aqui um brainstorm aqui com vocês, né? Então vamos lá, geometria molecular. A geometria de uma molécula dependerá da natureza dos átomos que a compõem e como estão interligados. De maneira geral,
a natureza tende a dispor as moléculas numa forma em que ela seja mais estável com menor energia possível. Então a gente tem que levar em consideração, para imaginar essa geometria molecular, ela está diretamente correlacionada a isso aqui, ó, ao modelo da repulsão de elétrons da camada de valência. O nome é pomposo, é grande, parece difícil, mas é muito fácil, né? Isso daí nada mais é, né? Eu vou voltar para cá, né? Por exemplo, ó, isso aqui nada mais é do que esse par de elétrons repele esse daqui, esse repele esse repele esse, e esse repele esse, né? A mesma coisa, né, nessas outras moléculas, onde você tem pares de elétrons ligantes, ó, aqui repele esse, que repele esse, que repele esse. E aqui não há repulsão porque esse orbital ele não tem elétron nenhum, então ele é vacante, certo? Então, né, mesmo os átomos, né, que tem pares de elétrons não ligantes, ó, esse repele esse, que repele esse, que repele esse, e esse par de elétrons repele todos eles, correto? E aí você vai precisar organizar a molécula, né, da melhor forma possível, fazendo o maior número, abrindo o ângulo da melhor forma possível. Então, não ele tem um nome pomposo, mas é muito fácil de você imaginar, né? Quantas ligações que você vai ter que imaginar? Quantas ligações / elétrons não ligantes a molécula vai precisar comportar no espaço? Ou aquele átomo, melhor dizendo. A molécula não, porque molécula ela pode ser bem mais complexa, né? Isso daí valeria para moléculas mais simples. Mas para um determinado átomo, quando eu estou analisando moléculas mais complexas, e esse caso aqui já é uma molécula um pouco mais complexa, eu tenho que analisar cada átomo para ver qual hibridização cada átomo tem que fazer, tá? É natural que realmente moléculas mais simples, como essa aqui que a gente acabou de ver, né, esse boridreto, aí realmente eu só tenho um átomo central, é muito fácil de eu imaginar. Bem, mas aí para eu imaginar esse modelo de repulsão, né, de elétrons na camada de valência, é só você analisar cada átomo, como que ele vai se organizar para fazer as ligações químicas e, se for o caso, acomodar elétrons não ligantes, se for o caso, né? E aí você vai imaginar as hibridizações, vai imaginar a geometria daquele átomo ali, tá? Então a repulsão eletrostática entre os pares de elétrons das ligações químicas ou dos pares de elétrons não ligantes, né, deve ser a mínima para que haja a menor energia possível para a molécula. A fim de minimizar a repulsão eletrônica entre esses pares de elétrons, os átomos envolvidos nas ligações químicas poderão ter os seus orbitais atômicos hibridizados, para que os ângulos de ligação se adequem da melhor forma possível a permitir o mínimo de repulsão eletrostática. Com isso, realmente a gente consegue ver que a geometria molecular, dita o tipo de hibridização e não o contrário. Ou seja, a molécula ela precisa se organizar de uma certa maneira, ela vai dizer qual é a hibridização que precisa, porque com aquela hibridização os ângulos vão estar mais ou menos abertos, e aí ela vai realmente se adaptar de acordo, não é, com a geometria que ela precisar, correto? Então, assim, uma molécula, não é, ela tem, por exemplo, uma hibridização do tipo sp3 porque ela precisa ser tetraédrica. Ela tem hibridização sp3 porque ela precisa ser tetraédrica. E não ela precisa ser tetraédrica para ter uma hibridização sp3. Tá? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ou seja, eu preciso me organizar no espaço. Eu preciso colocar os átomos em determinada distância um dos outros pares de elétrons dessas ligações distante um do outro. E ali vai nascer uma determinada hibridização. Veja, um fato que ilustra bastante isso é esse caso aqui, né, tanto da amônia quanto do ânion metil, porque é tipo sp3, não é? Então, assim, eu preciso ter esse ângulo um pouquinho mais fechado, porque essa repulsão aqui é grande. Aí, o que acontece? Vai para 107 graus. Aí, o que eu vou ter? Uma hibridização do tipo 0,8S, 3,2P. Eu estou chutando esses valores, tá? Eu estou botando menos S para você fechar o ângulo, certo? Então,
a geometria é que está determinando isso, né, para a molécula. Olha, eu preciso espaçar esses átomos de hidrogênio um do outro com um ângulo de 107 graus. Então a gente vai precisar de uma hibridização tipo sp3 com um pouquinho menos de S, um pouquinho mais de P do que o convencional. Tá? Eu espero que tenha sido útil a aula de hoje. Eu acho que já dá bastante para a gente fazer alguns exercícios do livro. A gente, na aula que vem, a gente vai, né, aí avançar, não é, para realmente falar da geometria. Eu vou voltar tudo de novo, é sempre esse sistema bate, rebate, bate, rebate, para você aprender. Ó, a gente vai ver tudo direitinho. A gente vai falar um pouco de carga formal e parcial, fazer alguns exercícios, para só depois entrar em ressonância. Então, na aula que vem, eu espero fechar até aqui, até a ressonância. Tá? A gente vai falar das hibridizações, novamente, né, vai falar de hibridização, geometria, para reforçar isso daí. De resto, gente, seguir aí as recomendações de ter o mínimo contato possível com as pessoas. Se estiver doente, não é, você e não tiver com um quadro grave, tentar se tratar em casa. Caso a situação aperte, você esteja com sintomas, aí sim buscar auxílio médico. Tá bom? Comigo tá tudo bem, espero que com vocês também. Um grande abraço, sempre é um prazer falar aqui para vocês. Então é isso. Um grande abraço e tchau.